Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Está no ar mais um podcast Reino Cast. Estamos aqui, eu, Jonathan, O El, Eduardo. e vocês viram que a galera tá com figurino meio diferente aqui, né? Tá em ritmo de festa junina. Iha! Anahie. Anahie, Aí, vocês viram bom, que eu que estou bom. um pouco diferente, né? Que eu sou judeu, Shalom. Tá parecendo cantor de blues, né? Tá bom demais, tá bom demais. Mas é isso, estamos na época das quermesses. Eu já começo com uma pergunta para vocês aqui, hein? É pecado, é errado a igreja fazer festa junina? O que você acha? Ah, o reverendo Edu vai responder pra O que gente. você acha, Edu? É pecado a igreja Ou é faz festa errado? junina? É errado, é pecado, é antiético. Eu vou acrescentar. Você tá no shopping, passeando com a sua família. Tá saindo, tem aquela festa junina no estacionamento. É errado dar uma paradinha e fazer um lanche, curtir um pouquinho ou não? Não só na igreja. Vocês estão muito polêmicos, meu Deus do céu. É. Mas você viu que ele deu uma paradinha, deu uma rateada quando ele fala família, ele fala namorada. É. Ele deu uma rateadinha assim. Será que ele está escondendo? Eu acho que ele tá escondendo alguma escondendo coisa. um namoro. Algum É porque eu sou mistério, gago, eu sou gago. Com palavras com E, dá aquela travada. Tem que dar uma segurada. Cara, mas vamos lá. É pecado, né? Se a gente for levar ao termo da palavra, né, a gente vai ver que algumas práticas que nós temos como cristãos, elas estão inseridas dentro do paganismo, né? Só que Paulo vai dizer que tudo que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer com sinceridade de coração. Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus, porque tudo que ele fazia era com sinceridade de coração. Por exemplo, houve uma vez que Davi queria construir um templo para o Senhor. E Deus falou para ele assim: não, não. Quem vai construir vai ser o seu filho, porque as suas mãos estão manchadas com muito sangue, né? O que a gente entende com isso? Toda oportunidade ou toda festa dessa que a gente comemora dentro do nosso calendário é uma ótima oportunidade para se falar de Jesus. Por exemplo, a Páscoa é uma ótima oportunidade. Mesmo a gente sabendo que no dia 25 de dezembro não foi a data que Jesus nasceu, é uma ótima oportunidade para se falar de Já que o Jesus. nome dele está sendo lembrado, Exatamente. falemos dele. Então, algo que já aconteceu até mesmo com amigos nossos, né, lá do ministério, da igreja com a qual nós fazemos parte. Pessoas que foram comprar, eu não sei como é que cada estado chama de um jeito, né, pé de moleque, doce de amendoim, não sei, e falou, era cocada, perdão, gente. E foi falar de Jesus para aquela pessoa que estava vendendo, estava passando por um momento de dificuldade, né, e o Senhor alcançou aquela vida. Então, todo momento, toda oportunidade nessas festas tem que ser para falar do nome de Jesus, falar do amor de Jesus, né? E aí a obra é com o Espírito Santo. Agora, se é pecado ou não, acho que vai muito do teu interior. Se o teu espírito ou se o Espírito Santo ele já te condenou, não faz, não toca, não participa, entendeu? Então não isso. é pecado. Não na é sua opinião. pecado. Na minha opinião também não é pecado. Não. Tem que celebrar, tem que se alegrar. É claro, uma festa pagã ou que traz algum paganismo, traz isso para quê? Apenas para a alegria das pessoas? Cultua algum deus estranho? É só a gente saber, né? Por exemplo, né, perguntaram aqui da festa junina, né? Estamos no clima. Carnaval gospel existe? Poxa, meu irmão, não força, né? O negócio já é feito para deuses pagãos. É papo de Moisés descendo do monte e quebrando as duas tábuas, meu amigo. É bezerro de ouro para baixo. Irmão, carnaval é bezerro de ouro pra baixo, Edu. Não é da terra, é do inferno pra baixo, meu filho. É fogo, é capiroto. Pega os vídeos de carnaval, coloca aí e você vai ver. Pronto, não tem que discutir agora. A festa junina o pessoal ainda discute, se pergunta. Na minha humilde opinião, no pouco conhecimento que eu tenho, tem que fazer mesmo. Inclusive eu tinha um pastor que ele falava assim, não vamos falar festa de São João. Vamos dizer, festa São João 3,16. Que Deus amou o mundo de Até a tal equipe tá maneira rindo lá. que ele deu o seu único filho para morrer por vocês. O Boa, versículo base do amor divino, do propósito de Cristo na terra. E ele meteu o nome na festa. O cara tirou 10. Era um jogador nato, era aquele pastor, que sabe driblar e chutar pro gol. Então ele colocou assim, foi uma estratégia dele. Mas enfim, faz uma festinha ali. Na nossa igreja chama de festa country, já que os fundadores são meio brasileiro, meio americano, botaram country, né? Não caipira. Tem E é até touro legal, o mecânico, importante é o povo estar junto, o povo estar celebrando.
E esse ano vai ter e nós vamos, hein? E eu já tô falando aqui. Eu vou ganhar a disputa do touro mecânico. Não Ih, vem Mas nada, não. não. vai, Tu ficou com olha medo aí. de subir? Ele ficou com medo de subir? Não, eu fiquei lá, o quê? Uns 14 segundos. 14 segundos. Eu pensei em ir pra Barretos Com ou embora, sem chapéu? mas... Aí a minha mulher me trouxe lucidez e falou assim, não se meta nisso. Agora, a gente também tá com o nosso Insta, RenoCast, com as perguntas. Tá lá, aberta a caixa de pergunta. Você que tá aí pode perguntar à vontade. Façam pergunta. E já temos aqui algumas. Vou começar aqui a puxar as perguntas, hein? Eita. Não começa por polêmica não, hein, Du? Deixa eu escolher uma aqui É, dá um bem tempo, né? bem tranquila pra gente começar a falar. Vamos começar então uma leve. Brasil vai ser hexa? Meu Deus. É leve, tá leve isso aí? Feijoada no almoço de sexta-feira. Mas o que vocês acham? Ah, óbvio que não. Por quê? Eu acho que pode ser. Eu acho que não. Pode ser. Eu acho que não. Ah, então tá bom. Ó, vou te falar uma É, coisa. o único entendido de futebol aqui tá falando que não É o acha Edu. que não, né? Ah, mas ele entende futebol e torce pro Fluminense. Aí, Ah, se ele- A conta não bate. É, o cara entende futebol na teoria. Pra viver a alegria, tinha que ser flamenguista, entendeu? Ah, Alegria de começou a conquista. baixaria. Corta isso daí depois. Corta isso daí depois. Mas olha, será que vai ser? Tá muito difícil, né? A galera tá deixando um pouco a desejar, né, cara? O nível caiu muito. Parece que a bola tá quente, né? O Bate nível- assim na nível canela, caiu dá uma muito. fugida. Tem como comparar com antigamente ou as Mas seleções? tem caiu craque. muito. O Brasil tem Qual? craque. Me fala dois. 2? Dois. Assim, se juntar uma Craque, perna de um, uma craque. perna do outro, Ah, pode. aí talvez. Não, mas vocês não acham que conseguem? Pô, Ó, a gente viu o amistoso aí que a França jogou, cara. chegar na quarta. Jogou light, assim, puxa vida, assim, o Olise tá destruindo, apesar de ser meio bobão, né? Aquela história de farma aura. Mas, assim, tem Mbappé. Cara, tem uma seleção. Argentina, a França. Olha, eu não sei não. Alemanha, mais ou menos. Espanha, mais ou menos, tá vindo bem, tá? Então, por conta de alguns rumores aí que tem surtido aí na internet, né? Todo mundo tá dizendo que dessa vez Portugal ganha, tal, porque tá já tudo comprado, tudo movimentado para que Portugal venha ganhar, né? Eu vou dizer assim, que o fato pensamento meu, tá? Que a nossa seleção ela pode surpreender porque ninguém tá esperando nada, né? É o contrário das seleções passadas, das Copas passadas, porque a gente tinha um alto nível. A gente tinha Kaká voando, Ronaldinho Gaúcho, esquece, Ronaldo Fenômeno, Adriano, Romário, né? Bebeto, Romário, então. Rivaldo. E aí vários. o nível era outro, né? Só que o futebol mudou muito, tá? Eu acho que a gente pode surpreender, né? Olha, Ou a gente Portugal pode ser não dá. eliminado. Esse lance de Portugal é pegar um azarão. Não um azarão, porque tá com uma seleção boa. Com jogadores bons. Mas é achar que, poxa, achou demais. O Portugal não fica nem à frente do Brasil, vou te falar. Portugal só ganha um ouro do Que Brasil isso, só na época de polêmica Dom Pedro. Levou tudo o nosso ouro. Fora isso, não tira, não. Deram um espelho, levaram um ourinho. Tu sabe que a Agora gente tem acabou pelo para o menos Brasil. 4 a 5% do nosso público é de Portugal, né? Eu sei. Agora, inclusive, uma coisa que muitos brasileiros não sabem. Que os portugueses fazem piada de brasileiro. Muito. O brasileiro faz piada de Sério? português, não Isso faz? eu não sabia, Muito, não. muito. Culturalmente, isso é um troco. É o Muito, brasileiro muito. fazendo piada de português porque o português faz A piada de piada- brasileiro. Porque eles são um país desse tamaninho que colonizaram um baita país. Ou seja, na visão deles, assim, uma visão bem chula, né? Bem básica, assim. Dá um panorama de que conquistaram um povo burro. Porque chegaram aqui para os nativos, ofereceram objetos de baixíssima tecnologia, bem, até um pouco avançados para a época, e trocaram por riquezas naturais. Ou seja, eles fazem, cara, piada de brasileiro. Eu não vou dizer quem para não gerar processo pra gente, mas uma pessoa aí movimentou a internet alguns anos atrás, chamando Portugal de a Guiana brasileira. Isso viralizou numa proporção que os portugueses começaram a mandar muitas solicitações pro Brasil, né? Muitos questionamentos pro Brasil e tal. Mas eu gostaria de dizer aqui também, tá? Que mês que vem, inclusive, tem português vindo pro Brasil para ser batizado, hein? Ó, Para levar pra Europa aquilo que tá sendo apagado lá, tá vindo buscar ser batizado. Cristiano ser Ronaldo vai ser misturado. batizado na nossa igreja. Já imaginou? Ó. Se naturalizar brasileiro. e E participar da interessante, na Europa fazem piada de português. Já viu o Cristiano Ronaldo? Ele teve um discurso que ele falou assim: porque dizem que é português, não vai conquistar nada, é preguiçoso, não faz.
É porque Portugal é um país de porto, né? Uma zona portuária. Então são comerciantes, são negociadores por história, né? Historicamente são negociadores, porque o país não tem tanta área para plantio, para cultivo, para produção, então vive muito de porto, historicamente, tá, gente? Ao longo dos séculos aí. Então já tinha essa cultura de que eles eram até os burgos ali, né? Que eram os negociadores, que foram os burgueses, ganharam muito dinheiro negociando produtos que vinham de outros continentes. Inclusive, eles viram que outros países estavam evoluindo em navegações e falaram, cara, nós somos o país do porto, vamos explorar também. E aí foram atrás dos ingleses, dos espanhóis, e aí, cara, nós ficamos sendo o único país aqui da América do Sul que fala português. Quer um pouco de Se história? lascou. Manda a pergunta aqui, o nosso Não vou, professor. não. Segue Não, o Zil vai é por conta responder. disso. Fazem piada deles e eles fazem piada da gente, cara. Então quem somos nós? Você sentiu bem agora, Edu? Olha só, eu Não tenho, aqui, sinta-se inferior. eu tenho aqui duas perguntas que eu acho que vai trazer um pouco de polêmica aqui no nosso podcast. Vocês preferem direcionado para política ou para uma visão meio... Eu não copiei o nome das pessoas que fizeram as perguntas, Não né? Acho copiou? que é Era- bom eu que a acho gente que é vai melhor. botar o corte, é melhor nem botar. Então, colocar. eu vou escolher aqui, eu vou escolher. Escolhe uma. Vamos lá. Vocês acreditam nos ETs e em vida extraterrestre? Aí tem outra aqui. OVNI de Campo Largo, Paraná. Nossa. O que você acha? Você acredita em ET? Responder a primeira pergunta. Eu trabalho com os dois. Ixi. Brincadeira, brincadeira. Mas Não, vamos o lá. Edu é meio intergaláctico. A NASA soltou aí alguns meses atrás algumas informações sobre 4 tipos de extraterrestres, né? Insetoide, Sim. os nórdicos e tal. A Bíblia vai falar que os demônios, eles até no anjo de luz, eles podem se transfigurar, né? Aparecer para enganar na galera. Tudo o que estava, as profecias que estão no livro de Daniel e as profecias que estão em Apocalipse estão se cumprindo, né? Qual é a forma mais fácil de enganar a população hoje? Com algo visível, como a própria Bíblia diz. Isso é um pensamento meu, tá bom, gente? Não quero ofender aqui os nossos irmãos crentes que acreditam Tem em gente que usa as ETs. visões de Daniel como base, né? Ele viu uma Isso. nave extraterrestre. E aí, o que acaba acontecendo? É uma forma. Alguns documentos americanos, norte-americanos, foram divulgados pela imprensa, né? A qual alguns pastores estavam sendo, é, não vou dizer forçado, né? Porque aí fica uma palavra muito feia, mas estavam sendo aliciados a dizer que existe vida em outros planetas e tal, e que eles viriam no Brasil por um breve momento, né? Só que existem esses mesmos relatos de pessoas que estavam, quando estavam sendo abduzidas por esses seres, de estarem cantando louvores, de estar clamando o nome de Jesus e daquilo sumir, Olha. né? Então fica aí uma sugestão para a galera. Qualquer coisa que acontecer dentro desse parâmetro, clame o sangue de Jesus. Eu, particularmente, acredito que sejam demônios. No caso, eu trabalhei eu fui na casa de um cliente que ele era piloto e surgiu um assunto parecido. Ele falou comigo assim, cara, eu não vou te falar tudo que eu já vi, você não vai acreditar. Eu falei, não, pode falar, pode falar. Ele falou assim, ó, eu estava numa base aérea nos Estados Unidos e tinha lá um OVNI a 3 metros de mim. Não deixaram eu colocar a mão, mas estava lá, parado. Isso é uma das coisas que eu já vi e já presenciei. No caso, esse cara, qual a sua opinião? Ele tá mentindo ou realmente há algo possível nessa história dele? Eu acredito que ele esteja falando a verdade, mas pode ser uma tentativa de uma sabotagem soviética, por exemplo. Se ele é piloto há muitos anos, pode ter acontecido algum tempo atrás. Eles podem ter Cara, tá na desenvolvido. história mesmo, né? Ele- Mas, ele- meu Deus do tenta- céu, São aulas, né, cara? Não, pode ser uma tentativa de criar uma nave não tripulada, né? Um drone. É claro que muitas das aparições eram anteriores à tecnologia de Uhum. drone, né? De controle de forma remota a longa distância. Então, assim, se não tinha drone, será que alguém já possuía essa tecnologia e não dizia? Enfim, foram avistados de fato OVNIs. Aí agora,
não se pronunciam e falam claramente com provas. Olha, está aqui a prova. É claro que o Trump prometeu revelar os arquivos, né? Ainda não revelou. É esse mês. O Trump vai revelar os arquivos, dia 16 de junho ou de julho? Júlio. De julho, mês mês que que vem. vem. Os arquivos com todas as provas das tentativas de contato extraterrestre, né? De fora da Terra conosco. Vamos aguardar ansiosamente, porque aí tem uma coisa também, né? Se esses seres tentaram fazer contato com diversos países, por que que nenhum outro se pronunciou até hoje? Só os Estados Unidos vão se pronunciar, vão ser os primeiros. Será que por deter tecnologia de ponta, esses seres, né, tentaram contato por lá? Ou será que pegaram um monte de tranqueira ali dos estúdios de Hollywood e guardaram? Pegaram as naves cenográficas do Steven Spielberg? Cara, eu acredito que não. Eu acredito que alguma coisa tem. Pode não ser tudo que as pessoas estão achando aí, entendeu? De caramba, é um extraterrestre mesmo, inteligente, se comunicou, falou. Mas talvez um OVNI, algo que não conseguiram identificar, não conseguiram decifrar a forma de comunicação e pode sim ter se desenvolvido em outro país ou outro planeta. Vamos saber. Bom, vamos continuar aqui então, né? Ai, agora eu quero que você me responda uma outra coisa. Essa pergunta mandaram aqui é polêmica, hein? Meu Deus. Em quem você vai votar na eleição? Pode não votar? É opção, né? Pode. Estamos sem opção excelente, né? Eu vou, assim, infelizmente, a gente tá vivendo um momento, tá vendo? Não, a gente já vem vivendo, né? Um momento complicado na nossa política, né? A gente tem que orar muito para Deus intervir e mudar isso. Eu conversando esse dia com um irmão, ele falou que tem muitas pessoas que são contra visitar igrejas, são contra se aproximar do evangelho, porque são de esquerda. E fala que na igreja só tem direita, só tem pessoa bitolada que votam no que o pastor está orientando. E eu fiquei refletindo sobre isso. O Johnny, que está sendo um professor hoje, você acha que tem pessoas de esquerda, Hum. que poderiam continuar votando na esquerda, sendo uma pessoa íntegra no evangelho? Não, Vou te responder. não tem como. Sabe por quê? Isso é de uma forma bem histórica, né? E vou ser bem preciso naquilo que eu vou falar. Quando a gente olha o que a esquerda representa hoje, tá? Vou falar do nosso país, no Brasil, nós vamos ver que essa esquerda, ela marxista, ela é completamente contra os padrões cristãos que nós seguimos, tá? Aí você vai precisar estudar Karl Marx para entender um pouquinho sobre isso. Mas a gente vai ver que o marxismo, ele surgiu como um dos fundamentos vamos calar esse povo. A gente precisa tirar a Bíblia. Porque se tirar a Bíblia, você não tem uma base moral para as coisas, né? Eu falava com uma pessoa lá de uma faculdade muito conhecida aqui no Brasil, que a gente não pode dizer o nome, que é PUC, mas estava conversando com essa pessoa e estava falando assim, da onde que vem um padrão que é certo ou errado? Que roubar é errado, que mentir é errado. Para nós, há mais de 2000 anos atrás, a gente analisa e a gente vê isso como um pecado. Que é errado. A gente só deu um nome, pecado. Que é transgredir a lei de Deus, errar o alvo, né? Então, quando a gente olha... eu conheço muita gente que é de esquerda que é cristão, né? Ou ele não entendeu o evangelho, ou ele não entendeu os fundamentos da esquerda. Não tem como. Uma coisa não bate com a outra. A gente pode ser... Eu sou um esquerdista mais voltado para o socialismo. Eu consigo entender pessoas assim porque eu também já fui assim. Até o momento que você para e fala assim, cara, a base da esquerda né, hoje a gente vê uma cultura woke aí, e você pegar aquilo ali com os padrões cristãos ou cristocêntricos do que a gente estuda, do que a gente lê na Bíblia. Eu não tô falando do que pastor fala, tô falando leia o que está na Bíblia. Mas Você vai ver que não bate, cara. Todo jovem um dia já sonhou com um socialismo
de livre comércio um pouco parecido com o que é a China, só que a China, quando você entra na cultura e descobre o que de fato eles fazem, você vai ver que é de fato podre. Inclusive tem um cara que se chama Nando, e ele tá mostrando, desmentindo tudo que a China tá pagando influencers do mundo inteiro para falar sobre o país. Para quê que a China quer parecer bonzinha para vários países? Para que as pessoas vão para lá? Não, porque ela tá entrando em vários países. Tem 200 empresas chinesas no Brasil, investindo bilhões em tecnologia, energia renovável, mão de obra. 200. É claro que o que é mais popular é o que sai na mídia, né? Que é empresa construtora de veículo, construtora de bateria, isso e aquilo. Mas, cara, já tem empresas de energia chinesa no Brasil, energia eólica e hidrelétrica, que já estão dominando aí 20% do que é gerado de energia. É muita coisa. Mas, cara, só 20, não, é muita coisa. E daqui a pouco, metade do país é chinês. E aí eles querem parecer bons para que você aceite o socialismo neoliberal. Como assim, cara? É um socialismo que não é um comunismo autoritário, tem um sabor de democracia, um sabor de alegria. Todo mundo tá feliz, mas calma lá. Tudo é controlado. A TV não pode falar o que quiser. Mídia social é só o que eles põem. Se você colocar uma palavra que eles não querem que vá lá, já é bloqueado a sua postagem. Ou seja, você não tem liberdade. As pessoas estão lá rindo. Os influencers brasileiros estão lá aqui, ó. Tudo que falam daqui é mentira, olha aqui. Só que eles estão sendo pagos pelo governo. Meu amigo, o governo brasileiro está dando subsídio para empresas chinesas. Por que o carro chinês está tão barato? Subsídio para empresas chinesas virem ao Brasil e vender um produto mais barato do que produtos de outros países, porque tem montadoras que, o carro é nacional, mas obviamente a montadora tem sede em outro país. Só produz aqui no Brasil. Não está conseguindo acompanhar. Porque, é claro, carga tributária é altíssima. A gente vai entrar em outros assuntos. Mas é isso. Marxismo é uma ilusão que todo jovem bobo já pensou pelo menos por 5 minutos. Eu vou mudar o mundo. Mas o cara deixa de ser marxista quando ele chega no mundo real, quando ele pega uma carteira de trabalho na mão dele e ele descobre que para comer ele tem que trabalhar. Porque é muito fácil ser socialista, ser esquerdista. Primeiro, quando tu é político, porque estão aí mamando na teta do povo, carga tributária altíssima, chega a ser 60% da sua renda, meu amigo. É tudo convertido em imposto, porque tu paga imposto em cima de imposto. Tu comprou um produto que já teve o imposto de fabricação e depois tem o imposto de venda do lojista que te vendeu. Então é um imposto em cima de um outro imposto. E aí disso tudo, o dinheiro é usado para girar a máquina. Aí chega na eleição, o que você pensa? Eu vou votar no honesto. Meu amigo, nem o honesto está prestando. Honestidade tem que ser o mínimo, o padrão mínimo para um político. A gente está vendo o político de esquerda, é podre, não tem nem o que dizer. Mas a gente está vendo o cara de direita tendo que se explicar, cara, eu tenho envolvimento com cara sujo daqui e dali. Ridículo. O nosso país, cara, precisa que a população evolua intelectualmente, pare de pensar com amarras. Por que o extremo esquerdista, que já é uma pessoa que, cara, não tem como dizer que tem o QI alto, não tem como dizer, não dá. Se a pessoa estudar, se ela estudar história e ela souber quem foi Karl Marx, quem ele foi para a esposa e para os filhos, fala assim, eu não posso admirar um cara desse por um segundo da minha vida, mas tem gente que admira. Quem? Aquela menina que se prostitui, que já cometeu 7 abortos, 8. Esse tipo de gente admira. Aí essa gente fala assim, eu não piso numa igreja porque a igreja é suja. Por que é suja? Porque tá dando palanque para um político que é sujo. E qual é o ódio do porco para o mal lavado? Qual é o ódio do esquerdista para o fundamentalista religioso? É porque o fundamentalista religioso, ele tem uma sujeira nele ali, cara, que se chama hipocrisia. O que é isso? É o pastor que deu o palanque da igreja dele para um político ou vendeu, em troca de dinheiro, entendeu? O cara... Por isso que na nossa igreja, o nosso pastor não aceita. Ele não deixa nenhum político ir lá e pegar o microfone. Mas tem várias igrejas famosas aqui. Aí o cara vem... eu faço isso porque nós temos que nos posicionar. Posicionar onde? Tu se vendeu, cara. E fala que tá se posicionando. E ainda fica assim, eu tenho 30% da população brasileira na minha mão. Tu não tem ninguém na tua mão, cara. Tu não é dono de ninguém. Tu não é dono de gado, tu não é fazendeiro. E crente tem que estudar. Crente tem que entender. Para que esse negócio
de ficar ouvindo sofisma, de ficar ouvindo Pastor 171. Quer ver uma coisa? Tem uma pergunta aqui. O que vocês acham do Ed Renekiewicz? O que você acha, Well? Nós não sabíamos, nós abrimos aqui o Instagram para ver um pouco mais de como é o perfil do cara. Tá lá ele entrevistando Fábio Porchat, cara. Cara, um humorista muito engraçado, né? Tô sendo irônica aqui, tá, gente? Vamos lá. Respondendo a pergunta anterior, e eu já emendo nessa. A gente, como cristão, a gente tem que entender que quem vai mudar o Brasil não é a esquerda. Nunca. Quem vai mudar o Brasil também não é a direita, né? Quem vai mudar o Brasil é a igreja começar a orar, né? Nós vimos aí, quando o mundo inteiro passou pela pandemia, a igreja crescendo. A igreja crescendo de forma online, mas crescendo. Então você vê que houve um aumento da taxa de cristãos. Então a gente precisa entender, cara, eu respeito muito os meus amigos, eu tenho um grande amigo que é esquerdista, né? Ele sabe que eu não concordo com ele nem discute comigo, porque, segundo as palavras dele, eu sou difícil de interpretar. Mas vamos lá. A gente precisa entender isso. Como cristão, nossa função é orar. Cara, eu não gosto do Lula. Eu não gosto do presidente que a gente tem. Eu não acho que foi uma boa escolha. Mas a Bíblia não diz para eu orar por ele se eu gosto ou se eu não gosto. Eu tenho que orar pelas autoridades. Ponto. Ou é para o Senhor levá-lo, né? Ou para ele tomar boas decisões. Tomar boas decisões que não impacte tanto na gente, né? Essa é a primeira. Agora, a segunda, o pastor Ed René. É difícil de falar de algumas pessoas, assim, como a gente já conversamos anteriormente, né? Por quê? Porque a gente não entende o que tá na mente do cara. A gente não sabe se o cara quer agradar essa cultura woke, essa galera que tá na mídia, né? Essa galera, a mesma que deu um prêmio pro... Qual é o nome daquele outro que tá sempre junto com ele? Kleber Lucas como melhor canção gospel, ele, Caetano Veloso. Cara, não entra na cabeça. Se ele quer agradar esse povo ou se ele realmente está fazendo aquilo que a Bíblia diz que é para fazer e de pregar o evangelho. É difícil a gente saber das intenções de uma pessoa. Agora, o meu ponto de vista, tá, sobre essa pessoa, eu não paro para ouvir. Porque todas as 3 vezes que eu parei para ouvir, eu falei assim, cara, como que consegue dizer tanta asneira assim? Né? Um grande matemático, físico matemático, que ganhou o prêmio Nobel algumas vezes, inclusive Steve Hawkins, ele achava que ele era o grande vilão, né? Se ele fosse um super-herói. Ele diz o seguinte, que besteira permanece besteira mesmo dita por pessoas inteligentes. O Ed é um homem muito inteligente, mas consegue dizer algumas asneiras fora do comum, né, que não bate. Então, a minha opinião sobre o cidadão. Vou voltar um pouquinho aqui. O John tá falando sobre os chineses, né? Estão entrando no Brasil. Eu conversei com um cliente médico um tempo atrás. Ele me disse que hoje tira Bradesco. Você conversou com um cliente, ele estava dizendo o quê? Carne, queijo, flango? Não. Tira o Bradesco, Sul América e a Mil. E, é claro, as empresas privadas, né? Banco do Brasil, Petrobras, que tem o plano de saúde próprio. O resto dos planos de saúde, os outros planos de saúde, todos foram comprados pelos chineses. Então, ele está falando que daqui a alguns anos, a saúde do Brasil pode ser impactada violentamente pelas regras chinesas. Ele não sabe como vai ficar. E eu fiquei um pouco preocupado com isso. Isso porque seu cliente não é alguém que pega coisas do nada. É alguém que trabalha na área. Ele falou, hoje, se você não pagar um plano de saúde acima de R$ 1.500, eu te garanto que é uma porcaria. Se você precisar de fato por algo importante, você vai morrer. Eu tô dentro do hospital para falar isso com propriedade. Eu olhei para ele e falei assim, como que um pobre vai pagar um plano de saúde em um valor desse? Vai precisar do SUS. Falando de pobre, falando de SUS, falando de pessoas menos favorecidas financeiramente, já que estamos tendo aula aqui de história, ciência, matemática e tudo mais, nosso professor Johnny,
Culturalmente, a gente ouve falar muito que a esquerda, ela é para a pessoa menos favorecida. Se a direita tomar o poder, ela vai governar para os empresários, para os ricos, e essas pessoas menos favorecidas financeiramente ficam em segundo plano. Qual a opinião do nosso amigo? É exatamente aí que tá a doce ilusão. Qual é a doce ilusão? É de que quando um líder populista de esquerda governar, ele vai fazer uma redistribuição de renda. E pode funcionar a curto prazo. Pode se tornar um incômodo a médio prazo e insustentável a longo prazo. Suponhamos que nós três aqui e o nosso amigo ali estejamos na mesma sala de aula aqui estudando. E a gente estuda para fazer uma prova. Ou trabalha para ter um resultado. No final, é feito um rateio. A nota que cada um tirar vai ser somado e dividido por 4. É igualitário e bom, né? Só que você teve uma resfriada e hoje, beleza, você não precisou. Curto prazo foi ótimo, porque a nossa nota te ajudou e você no rateio levou a parte igual de todo mundo. Caiu a média, mas todo mundo ficou bem. Amanhã, a tua família te chama pra ir pra praia. Aí tu fala assim, nossa, cara, galera, eu queria muito, mas é minha família. Aí tu vai pra praia. Aí ele também tem um outro contratempo, não vem. Aí eu, por minha vez, eu tenho algo pra fazer também, dou, né, uma relaxada e no outro dia eu tô aqui. Mas em algum momento, quando isso já é pré-estabelecido por lei, em algum momento, eu que falei assim, ah, cara, aquele dia ele não veio, aquele dia não veio, eu não vou vir é o mês inteiro, o resto do mês inteiro que eu tenho que fazer tal coisa em outro lugar. E eu tô justificando isso dentro da minha mente. A minha justificativa é válida e justa. Para você não, mas já é pré-estabelecido por lei, porque algum governo já pré-estabeleceu que vai ser redistribuída a nossa nota. E aí vocês vão estudar, vocês vão tirar uma nota boa, a média vai cair porque você já não vai estar mais tão dedicado e tão feliz em fazer, em produzir, nem ele, nem ele. E eu vou estar só puxando para baixo, mas eu vou levar uma parte igual a vocês. Para que que eu vou querer estudar? Eu vou é para praia, meu filho, porque você está estudando, fazendo a prova e tirando nota por mim. Para que que eu vou estudar? Esse é o argumento de vagabundos que hoje vivem de auxílio. É insustentável. Um vagabundo que vive de auxílio, ele não sustenta uma família. Ele sobrevive miseravelmente. E ele pede ajuda, meu amigo. Ele te para ali no sinal e ele fica pedindo. Tem os garotos do sinal que vendem algo. E legal, eu passo lá, eu compro toda vez, cara. Vamos comprar. Mas toda oportunidade que eu tenho, eu falo, cara, estuda. Cara, trabalha. Você quer empreender mesmo? Meu irmão, vai estudar, mas não é estudar só na escola. Estuda matérias que não estão ali numa cartilha de escola, num quadro de matéria, mas que são matérias para a vida. Você aprender a empreender, aprender a negociar, aprender a fazer algo com suas mãos, produzir algo. Serralheiro, soldador, pintor, faça algo que você produza, que se torna uma moeda de troca, o que a gente chama de labor, trabalho, para que você atenda outras pessoas e ganhe mais do que você está ganhando aqui. É mudança de mente. Mas se você pega e fala, olha, você vai ter um ponto de partida muito bom, o governo vai te dar. Vai tirar dele e vai te dar. E desse ponto de partida, você vai ter que trabalhar só um dia da semana. O cara vai falar, então beleza, eu vou fazer bico, vou trabalhar um dia da semana. Se for só um, dois ou três, não vai pesar. Mas se forem 20 milhões, a conta vai pesar para quem produz. E aí eu te digo, o maior peso que a gente carrega são cargos comissionados, cargos, privilégios, bônus. Vai na LERJ ali para você ver quantos milhões por mês são dados em bonificação para pessoas que não foram eleitas. É, assessores de deputado. Toma aqui um bônus. Já teve repórter indo investigar bônus de 1 milhão que era dado. Gente, onde que um assessor vai ganhar um bônus de 1 milhão? Por quê? O que que esse cara fez? Ele inventou uma cura para uma doença? Não. Aí quando chega lá para perguntar, eles saem correndo. Porque não querem nem dar uma explicação, cara, porque isso é podre.
E aí, Edu, como que eu posso considerar um país desse justo? E aí eu te digo, não é direita e não é esquerda. Por quê? Quantos políticos de direita também estão gozando de regalias, pesando sobre o trabalhador de direita também? E aí eles fazem um teatro, cara. Porque eles chegam lá e né, finge que estão discutindo ali, depois todo mundo aperta a mão, almoça junto na churrascaria, dá uma risadinha e vão embora. E estão gastando milhões, é dinheiro escorrendo. O Brasil bateu recorde de arrecadação, mais de 3 trilhões. Bilhões. É recorde de arrecadação. E aí o que você imagina? O país está com caixa positivo maravilhoso, né? Não. O déficit também subiu nos últimos anos, ou seja, Mais ainda. arrecadou mais e está devendo mais. Pergunta, para onde foi esse dinheiro? O SUS está maravilhoso? Você chega no SUS hoje, você consegue uma ressonância hoje? A mulher que trabalha lá em casa esperou 5 anos para operar o joelho. 5 anos. Só que ela trabalhava lá em casa, ela ficou reclamando do joelho, não sei, foi pouco tempo, acho que 1 ano e pouco que ela estava trabalhando com a gente. Mas ela disse que já estava na fila 3 anos e pouco, 5 anos para operar um joelho. Operar um joelho. E detalhe, fisioterapia. É uma fila enorme para fazer fisioterapia, é o básico, cara. Aí eu fui você até não comprar acha um assim- aparelhinho lá para fazer na perna do meu irmão, no meu cotovelo, e faço no joelho dela. Falei, cara, faz isso daqui, mas assim, enquanto tu aguarda a tua fila lá para Mas você não acha que a igreja tem um papel fundamental nisso daí? Tinha Por que que conscientizar o cristão. Primeiro, não vote em candidato da esquerda, porque tudo que é de podre é o que eles defendem. A mostra de arte lá em São Paulo, semana passada, que foi cancelada, a mostra de arte do funk. Meu amigo, era apologia a crime, crime mesmo, tiro, tiro. Onde essas pessoas estão achando romântico alguém que não tem um porte de arma? Bem, você tem que andar desarmado, tá? Cidadão de bem. Mas numa mostra de arte, tem um moleque em preto, com cabelo pintado, dando tiro na mostra de arte. Que cultura é essa? De onde tiraram isso? Isso é ensinado em que escola? Onde isso é cultura? Crime, cultura. Não existe isso, cara. Ou seja, estão deturpando mesmo a mentalidade do jovem periférico, dizendo: se você nasceu aí, a vida que tu tem que viver é essa. Você tem que se contentar em viver de migalha. O partido de esquerda nunca quis transformar o Brasil. Quer dar miséria, migalha, para que as pessoas estejam sempre ali dependendo. Para que eu vou plantar se tá vindo aqui? Para que eu vou plantar se tá me mandando o tempo todo? Dá para fazer até um paralelismo com o povo de Israel enquanto estava no deserto, né? Que vinha o maná todo dia. E não era para eles plantarem no deserto, por quê? Por quê? Porque havia uma terra prometida. Ou seja, era o local de passagem. Passar pelo deserto para chegar numa terra prometida, plantar e comer. É por isso que eu ajudo. Eu recomendo, meus amigos também ajudam. Programa lá na África. Mas me incomoda muito você ter que ficar mandando dinheiro para comida todo mês para alguém. Cara, você tem que ajudar essa pessoa a criar o meio de produzir, se sustentar. Deus ficou mandando maná para o povo a vida inteira? Não. Era só enquanto estava no deserto para que não plantasse e vivesse no deserto. Mas assim que chegar na sua terra prometida, toma lá, tem rio, tem água, tem terra. Planta, meu filho. Colhe. Viva do sol do teu rosto. O que um governo de esquerda quer? Não vou te dar meios de você ter uma boa profissão, de você ganhar dinheiro. Eu quero uma grande massa vivendo de migalha para votar em mim, porque eu vou ameaçar eles com o seguinte: se você votar no El, que é o candidato de direita, ano que vem ele vai cortar seus benefícios pela metade. Essa norma a gente já sabe, né? Bem, gente, estamos aí mais uma vez chegando no final de mais um Mentira! Reino Responde. Já acabou? Tá. Já acabou? Já acabou. E nós queremos deixar aí uma reflexão para você. Mas tem o outro. Não, Alex? Vai ter outro, Ah. tá? Vai ter. Que você possa entender que tudo que nós falamos aqui é de uma forma para te fazer pensar, para que você seja um cristão como crente de Bereia. Pesquisa na Bíblia, na palavra do Senhor, para a gente não ser considerado mais massa de manobra. Amém? Vocês querem deixar alguma mensagem? Estuda história, não acredite em extraterrestre. E Leia a você, Bíblia, leia a Bíblia. Leia a nosso Bíblia. namorador. Leia a Bíblia, que é o nosso guia. Não Próximo tem casamento que vai ter, do Dudu, hein? Tá todo mundo convidado. Eita! outro. Será? Faz uma Será? pergunta.